Olá, sejam muito bem-vindos de volta nessa continuação dessa breve aula sobre as 9 fomes. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho, desse sistema de autorregulação e quanto é importante a gente se conectar com esse sistema, a gente voltar, a gente resgatar, essa conexão com esse sistema tão fundamental que tem essa possibilidade de nos auxiliar a comer na hora certa e parar de comer na hora certa também. E por diversas razões a gente acabou perdendo essa conexão com ele. E hoje, através dessas práticas de mindfulness e de mindful eating, esse processo atencional que a gente traz ao momento presente, as nossas sensações corporais, os nossos pensamentos, emoções, a gente vai conseguindo, resgatar essa conexão e ter mais consciência de qual dessas formas está nos estimulando e nos solicitando comida. Nesse vídeo, nessa segunda parte aqui da aula, a gente vai trabalhar as 4 fomes restantes. E aí eu vou dividir 2 e 2, As 2 próximas são as 2 fomes que verdadeiramente precisam ser alimentadas com comida. A gente falou das fomes dos sentidos, que claro, vão me dar todos esses prazeres, essas conexões com o alimento. Mas não necessariamente quando eu estou olhando para um doce, atrativo, quando eu cheiro, algo que me estimula a vontade de comer, ou quando eu toco em algum alimento e me desperta uma curiosidade e eu quero degustar, ou mesmo quando eu escuto um barulhinho e aí, por exemplo, quando eu estou comendo batatinha frita, pipoca, isso vai fazendo com que eu continue nesse estímulo por conta do barulho. Ou mesmo por conta de eu estar muito conectada com os sabores e realmente essa refeição está maravilhosa e eu querer continuar comendo, não necessariamente eu preciso de comida naquele momento, São esses outros estímulos que estão me convidando a consumir mais. Mas o corpo pode ser que não precise, mas a gente não consulta, as outras partes, as outras fomes, a gente simplesmente vai seguindo no piloto automático. E essas outras 2 fomes que a gente vai falar agora, que são a fome do estômago e a fome celular, elas são verdadeiramente as fomes que precisam ser alimentadas com comida. A fome do estômago, que a gente pode chamar, é essa fome desse sistema de autorregulação, essa fome fisiológica, que faz parte desse sistema homeostático, que nos sinaliza por diferentes caminhos, às vezes mais complexos, mas que tem essa garantia de avisar pra gente que, uau, esse é o momento de comer, você tem que comer agora, E essa fome, esses sinais de fome, eles vêm pra gente. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades de se perceber com fome, primeiro porque tem medo, segundo porque come o tempo todo e não dá tempo do corpo precisar de alimento sinalizar através da fome. Então, há algumas razões que a gente não se conecta mais com esses sinais, ou a gente realmente perdeu a conexão e não mais faz essa ligação. Eu trabalhei uma vez com um rapaz que ele não comia quase nada durante o dia. Eu perguntava, você não sente fome? Ele falou assim, não, eu parei de prestar atenção. E é exatamente isso, a gente para de prestar atenção e aí a coisa passa, a nossa mente tem milhões de outras coisas, para prestar atenção, o que julga ser mais importante, e aí a gente se desconecta. Então, essa fome do estômago é essa fome que a gente pode chamar de fome fisiológica, é essa fome do sistema de autorregulação, que ela vem e nos sinaliza, olha, esse é o momento certo de você comer, porque os seus níveis de nutrientes, nível de energia já está chegando ao final e você precisa reabastecer a sua máquina. Fazendo uma analogia como se o nosso corpo fosse uma máquina, um automóvel, é como se o nosso combustível estivesse chegando na reserva. Você vai lá e você reabastece no posto, A gente tem esse sinalizador te indicando que está chegando no vermelho e está na hora de você abastecer. É isso que a fome faz com a gente, ela vai te sinalizar que está na hora de você reabastecer o seu tanque. Mas muitas vezes a gente não honra esse sinal, porque a gente não tem tempo, porque a gente não acha importante, porque a gente quer perder peso, Isso vai causando outros processos, outras desregulações, E aí a gente vai se perdendo dessa conexão cada vez mais.
Então, quando você tem o sinal de fome, né, essa fome do estômago, é super importante que você a atenda. E você atende na quantidade que ela precisa ser atendida, na medida certa. E aí que entra a outra parte, né, que é a saciedade, que ela vai te dar essa regulagem, né? Normalmente a gente pode acessar esses dois processos, né, no próprio estômago. Muitas vezes as pessoas sentem como sinais de fome fisiológica vazio no estômago, um barulho no estômago, uma sensação de queda de energia, dor de cabeça, às vezes um certo tremor, fraqueza. Cada pessoa vai manifestar essa fome de uma maneira diferente. O que a gente faz com os treinamentos de Mindfulness é começar a despertar essa atenção e você realmente se conectar com os sinais dessa fome fisiológica. Então, ao sentir a fome fisiológica, eu vou observar o meu estômago, vou observar o quanto de comida ele deseja comer. E essa é uma outra técnica que a gente também ensina nos treinamentos, que é uma técnica de conexão com o estômago, onde a gente vai observar o seu volume. A gente não está falando de está gostoso, não está na mente dizendo, eu posso ou não posso. Não, a gente vai simplesmente observar no nosso corpo quanto de volume o meu estômago recebeu. E a partir daí eu começo também a ter outra ferramenta para me auxiliar nesse momento de fazer escolhas acerca de continuar comendo ou não. Então é aqui no estômago que eu vou ter essa informação. A outra fome que também necessita ser atendida com comida é a fome celular. A fome celular é uma fome de nutrientes específicos. Todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez. E essa fome é bem interessante porque nos mostra com muita clareza que o nosso corpo ele sabe exatamente do que ele precisa. O que a gente perdeu de novo é a conexão. Então muitas vezes você tem vontade de comer algo cítrico, algo rico em vitamina C, né? E você tem essa necessidade. Outra vez você tem necessidade de comer fibras. Outras vezes você pode ter necessidade de comer algo como a carne ou o feijão por causa de ferro, né? Por causa do elemento ferro. Então, cada uma dessas sensações muito específicas, muito direcionadas a um determinado nutriente, é o nosso corpo se expressando na sua total sabedoria. Eu já, né, por ser nutricionista e atender em clínicas, antes mesmo de eu ter enveredado por essa abordagem de Mindfulness, eu já tinha muito isso, já pedia muito para os meus pacientes observarem as sensações que eles tinham após fazerem as suas refeições, após escolherem comer de determinadas maneiras, quer sejam escolhas mais saudáveis ou não saudáveis, né? Que eles se observassem verdadeiramente. E a partir dessa observação, eles me traziam muitos dados interessantes. Percebiam coisas, né? Nossa, não sei por que de noite eu fiquei com muita vontade de comer um omelete. Eu tinha que comer aquilo. E aí, quando a gente vai ver, ao longo do dia, aquela pessoa, por exemplo, não tinha comido nada de proteína. Então, a necessidade do corpo dela, né, veio nessa conexão com o ovo. Isso era muito interessante. Outras pessoas consumiam sucos com diferentes misturas e você ia perceber que realmente era daquilo que eles precisavam, né? Então, essa conexão que a gente pode despertar, né, do nosso corpo é algo fantástico, porque é algo que está aí, está disponível para você. E a gente não acessa, né? Então, a ideia das práticas de Mindfulness é nos ajudar nesse acesso, a facilitar essa conexão, a facilitar essa ligação, né, de algo que está aí meio que desligado. Então, essas duas fomes, fome do estômago e fome celular, são fomes que devem ser respeitadas. Se eu sinto que eu preciso de uma laranja naquele momento, eu tenho que consumir a laranja. Se eu sinto que eu tenho que comer carne naquele momento e é uma necessidade, eu vou lá e como a carne. Existem até vários monges budistas que falam, né, dessa experiência, ou mesmo dos praticantes que vão e dizem, mas eu sou vegetariano agora, eu não quero comer mais carne, mas em algum momento tem uma necessidade muito, muito forte de comer, né? E acaba comendo uma única vez e já é mais que suficiente, né? A gente não está falando nas condições, né, que se tem de comer animais ou não comer animais.
Cada um tem o seu caminho e eu acho que isso é uma própria evolução de cada um, né? A gente vai tendo mais consciência de muitas coisas, e não apenas de atender às nossas próprias necessidades, né? Mas isso eu entendo que também seja uma evolução nossa própria como ser humano. Às vezes a gente não tá no momento de não deixar de comer carne, às vezes a gente tá no momento de querer parar de comer carne, então cada um tem o seu caminho. O que eu quero só mostrar aqui é que assim, que essas necessidades que às vezes o nosso corpo ele expressa, ela deve ser atendida. E aí você pode me dizer assim, mas eu tenho necessidade de outras coisas. Eu tenho necessidade de chocolate, eu tenho necessidade de doce, eu tenho necessidade de comer comidas gostosas que me trazem conforto e que normalmente são comidas que têm muito açúcar, muita gordura, especialmente, né? Por quê? Porque elas são muito palatáveis e elas vão aonde? Elas vão atuar nesse outro sistema que a gente falou, que é aquele sistema de recompensa. Elas atuam muito bem lá. Então eu quero ter prazer. E aí eu continuo querendo me alimentar dessa maneira. Depois eu termino a alimentação muitas vezes desconfortável, não só fisicamente, mas também mentalmente. Mas aí já foi, né? Eu já agi nesse meu impacto do impulso, da reatividade. E aí tem mais um ponto a destacar para mindfulness. A partir do momento que a gente começa a praticar mindfulness com frequência, nós começamos a fazer mudanças no nosso cérebro. E esse processo da reatividade, ele vai ficando menos intenso. A gente começa a ter mais foco, mais concentração, a se perceber melhor e a não agir mais tão por impulso. Então, é algo que verdadeiramente vai contribuir em todo esse processo. Mas enfim, então voltando para as fomes, a gente então fecha essas duas fomes que são as fomes que realmente precisam ser atendidas com comida, a fome celular com um nutriente específico e a fome do estômago com a quantidade certa. E aí nós vamos para as outras duas fomes finais, que são as que causam um grande mal, talvez um pouco de bagunça aí nas outras tantas. A primeira é a fome mental. Do que é a fome mental? Quem é a fome mental, né? A fome mental é aquela fome do pensamento, né? Que ela traz pra gente assim: isso você pode, isso você não pode, isso você deve, isso você não deve. É uma fome repleta de julgamentos. Ela tem regras, normas que você mesmo estabeleceu para você ao longo de uma vida, sei lá, de muitas dietas ou de muitas informações que você foi coletando ao longo da vida em torno da alimentação, do que é ser saudável, do que não é ser saudável, do que eu posso, do que eu não posso. E eu vou criando essas regras para mim. E eu vivo baseada nas regras. A mente vem e diz tudo o que eu tenho que fazer naquele determinado momento. Eu não consulto nada mais, eu simplesmente sigo o que a mente me diz. E ela vai dizer muitas coisas, porque ela gosta de informação, né? Ela se alimenta disso e a gente vai buscando essa informação, e hoje a gente tem informação para todo lado, e dependendo das escolhas de informação que eu faço, né, eu posso estar me beneficiando ou eu posso estar me prejudicando. Então essa é uma forma que eu tenho que estar bastante atenta. Eu tenho que me conectar com esses pensamentos e perceber assim, ok, eu tenho todas essas informações aqui à minha disposição. Usando essas informações todas, isso está sendo benéfico para mim? Eu termino uma refeição bem, confortável e feliz, tranquila? Ou eu me sinto restrita de coisas que eu desejo? Eu me sinto culpada por talvez ter feito algo que as regras disseram para mim não fazer? Comer nesse nível de controle me gera bastante desconforto. Então, são pontos importantes da gente começar a observar em relação à fome mental. É importante a gente ter essa conexão, é importante sim a gente ter a orientação e a informação. Isso transforma, é a partir daí que você começa, né, a se direcionar a fazer coisas que sejam mais positivas para você, melhores para você. Se você não sabe o que é comer saudável, se informar sobre isso, ter mais conhecimento sobre esse assunto, isso vai te ajudar, certamente. Se você não tiver o conhecimento, como que você vai saber fazer alguma coisa? Impossível. Mas esse pensamento, ele não pode estar no comando 24 horas e te ditando regras que te façam sentir desconforto, que não sejam benéficas para você. A gente tem que ponderar. Não é porque eu estou pensando que é a realidade das coisas,
né? Os nossos pensamentos, eles não são fatos, não são realidades, né? Eles são apenas pensamentos. Eles vêm, passam pela gente, podem ir embora, mas muitas vezes a gente tem um pensamento, a gente acredita nele, a gente acha que ele é a realidade das coisas e você começa a ter emoções, sensações em relação a um pensamento que só você criou e que não é, na verdade, 100% realidade. E eu começo a entender que sim, que é a realidade das coisas, mas na verdade não é. Então, esse é um ponto muito importante, a gente começar a olhar nossa mente como sendo um observador consciente. E isso é mais uma coisa que as práticas de mindfulness vão te ajudar a desenvolver, a você se desidentificar do seu pensamento e você observar ele apenas como um pensamento e não como a realidade das coisas, e não como um fato 100% real. Porque quando você começa a sair desse lugar e não ficar tão envolvido com a forma do pensamento, como se ela fosse você, porque ela não é você, você começa a observar e falar, pera, isso aqui é real? Isso aqui é verdadeiro ou não? E muitas vezes não é, né? Muitas vezes não, a maior parte das vezes não é. E aí a gente começa a ter mais discernimento e, de novo, tomada de consciência. E essa tomada de consciência que vai nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, que vai nos ajudar a nos conhecer melhor e a avançar nesse caminho, né? A gente está aqui nesse planeta por alguma razão, né? A vida não é aleatória. Não vai acontecer as coisas simplesmente por acontecer. Tudo tem um sentido. E aí a gente começa a ter mais consciência em relação a isso. Então, essa é a fome mental. E ela a gente tem que ter essa atenção. Ela pode ser muito útil, sim, mas ela também pode nos prejudicar de um tanto. Então, é importante a gente estar consciente disso. E por último, para a gente fechar, a gente vai falar sobre a fome do coração. A fome do coração é a fome do conforto, do aconchego, né? Dessa sensação de bem-estar. E a gente também pode ter isso com a comida. Essa comida de conforto, essa comida de prazer, que não necessariamente só é a comfort food, né? Eu acho que quando a gente fala comida do coração, parece que a gente só está buscando essas comidas que alimentam esse nosso sistema de recompensa, que são baseadas em açúcar, gordura, que são palatáveis e que a gente quer comer cada vez mais, né? Existem essas comidas de conforto, porque quando a gente pensa em comida de conforto, ninguém vai pensar em brócolis, né? A gente vai pensar em algo mais calórico, mais denso, mais doce talvez, ou que tem essa gordura que dá o paladar, que dá o sabor. Mas existe a comida do coração, que é uma comida que te dá uma sensação de bem-estar, de lembrança, de carinho, de amor. Existem muitas famílias, muitas mães, muitos pais que se comunicam muito melhor afetivamente com os filhos, com a família, através da comida. Às vezes elas não expressam muito através da fala ou através do contato físico, mas elas expressam o amor através da comida. E às vezes, nesse processo, às vezes é até difícil a gente dizer não, né? De não conseguir comer. E aí vão os condicionamentos, que são outros pontos que a gente também trabalha nesse processo de mindfulness e de autoconhecimento em torno da alimentação. Mas é essa comida que me dá uma sensação de bem-estar. Então, não necessariamente é essa comfort food, que é esse alimento ultraprocessado, que normalmente às vezes a gente, né, entende como sendo essa comida e me faz mal. Sim, né, quando eu vou por esse lugar para ter essa recompensa, né, ele vai alimentando esse ciclo e parece que é impossível sair dele. Mas há uma forma da gente se desconectar desse lugar, sim. Então, essa comida de conforto é essa comida que nos dá esse aconchego, que nos dá esse prazer, essa sensação de bem-estar. E como que eu alimento essa minha fome do coração? É com comida? Na verdade, não. A comida, como a gente viu nesse sistema de recompensa, ela traz prazer, sim. A gente entendeu e aprendeu no passado que a comida pode dar prazer. Então, por isso que a gente, né, busca a comida em vários momentos que a gente está se sentindo desconfortável. Mas o que a gente tem por detrás disso? Quando a gente tem essa percepção e essa sensação, a gente tem por trás disso a necessidade de intimidade, de conexão. A comida me dá isso, mas não só a comida. Então eu preciso perceber o que me dá satisfação verdadeiramente na vida, né? Quais são os pontos que talvez eu não esteja atendendo e que me trazem essa sensação de bem-estar, satisfação, conexão, intimidade,
e eu não estou usando nesse momento, ou eu não estou tendo tempo para ter nesse momento, e aí, eu vou me repetindo cada vez mais na comida. Então preste atenção, a fome do coração, ela quer intimidade, ela quer conexão. E para que a gente possa alimentá-la, a gente tem que encontrar essas atividades ou esses momentos que a gente se encontra conosco mesmo, ou que a gente está relacionada com pessoas que a gente ama e que nos preenchem por completo. Então, existem várias possibilidades da gente ter esse bem-estar. E isso é uma coisa que você pode observar em você. Quais são as atividades que me trazem essa sensação de bem-estar? Se muitas vezes você busca comida quando você está ansioso, o que na verdade você está querendo? Tranquilidade, paz. Quais são as atividades que te trazem tranquilidade, paz, que não seja apenas o comer? E aí você começa a perceber e a identificar o que realmente está faltando aí na sua vida, o que você verdadeiramente precisa alimentar. Então, dessa maneira, dessa forma aqui, a gente vai encerrando essa aula, essa segunda aula, trazendo para vocês uma pequena pincelada do que é as 9 fomes. E aí eu vou deixar aqui um convite para vocês, né? Para quem quiser intensificar mais esse conhecimento através de uma experiência vivencial, porque Mindfulness é totalmente experiência do momento presente. A gente pode ficar falando aqui dias e dias sobre vários estudos de Mindfulness, Mindful Eating, desculpe. Mas de nada vai adiantar se a gente não sentir, se a gente não perceber, se a gente não se conectar com essa realidade nossa no momento presente. Então, esse workshop que vai acontecer agora, né, no final desse mês, no começo do mês seguinte, ele vai estar te trazendo essa possibilidade. São 3 aulas online e ao vivo, repleta de práticas. Vamos fazer práticas de mindfulness e práticas para uma boa parte dessas fomes, para que a gente possa realmente se conectar e perceber, esse é o estímulo, isso aqui é que eu sinto. E cada um vai poder ter as suas próprias percepções e perceber dessas 9 formas o que mais me estimula, né? E através dessa conexão a gente vai nos conhecendo um pouco melhor. A gente também pode conhecer um pouco mais dessa abordagem, né? Então, tanto você que tem interesse em conhecer mais sobre Mindful Eating, porque vivencia essas questões em relação à alimentação, ou você que é profissional de saúde também, gostaria de ter essa vivência em primeira pessoa, né? Isso não é um curso voltado para profissionais, mas é um curso de conexão e experiência com as 9 fomes. Vai ser fantástico, porque vai ser ao vivo, online, então a gente vai ter espaço para trocas das partilhas do que vocês perceberam. Então, é um curso basicamente prático. Então, eu gostaria muito de ter a participação de vocês. Vão ser turmas pequenas, não vão ser turmas grandes não, porque é o que a gente quer, é realmente essa troca e essas percepções, e eles normalmente costumam ser muito enriquecedores. Eu normalmente faço esse workshop um dia, já fiz em diferentes cidades do Brasil, e realmente ele é muito, ele desperta muito essa nossa percepção do que é verdadeiramente mindfulness. Aí você pode vivenciar essa experiência. Então eu vou deixar aqui, né, embaixo para vocês todas as informações referentes a esse workshop online que vai acontecer agora. E aí, despertando o interesse de vocês, vai ser um prazer tê-los lá para que a gente possa verdadeiramente, né, mergulhar mais nessas 9 fomes e experienciar e ter essa vivência prática, né, de como que eu consigo lidar com elas. E aí, no final do workshop, a gente também vai fazer um apanhado geral e fazer uma conexão de como que eu posso usar, né, esse aprendizado no meu dia a dia, como isso pode me beneficiar e como que eu posso melhorar essa minha relação com o comer, acionando mais esse meu sistema de autorregulação. Então, espero contar com a sua presença nesse workshop. Vai ser um grande prazer ter você lá. E espero que essa aula aqui também tenha contribuído aí com você de alguma maneira, ok? Então, muito obrigado pela sua presença até esse momento e um lindo caminho aí para você, pela sua frente. Um beijo grande e até breve. Tchau!